Como é que nós podemos dar glória a Deus? Em primeiro lugar, confessando os nossos pecados, como podemos ler em Josué 7,19. Em segundo lugar, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, como em Lucas 17, 12 a 17. Em terceiro lugar, guardando os mandamentos de Deus, como escritos em Apocalipse 14, 12 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. O texto também diz: é chegada a hora do seu juízo. Muitos cristãos que estudam a palavra de Deus de qualquer jeito, superficialmente, limitam o julgamento de Deus à segunda vinda de Cristo. Só que a Bíblia fala do julgamento divino em 4 fases. Primeiro, o julgamento antes da segunda vinda de Jesus. Jesus se dirige a Deus, como escrito em Daniel, capítulo 7, dos versos 9 a 14, 26 e 27. E purifica o santuário, como escrito em Daniel 8:14, e abre os livros, como escrito em Daniel 9:10, para revelar quem está qualificado para constar no livro da vida. A segunda fase é o julgamento na segunda vinda de Jesus, quando Jesus separa as ovelhas dos cabritos, como mencionado em Mateus 25, verso 31 a 46. A terceira fase do julgamento durante o milênio. Durante os 1000 anos, os salvos vão examinar os registros dos que se perderam e dos anjos caídos também, como mencionado em Apocalipse 20, verso 4, e 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. E a quarta fase do julgamento divino é no fim do milênio. Após os 1000 anos, a sentença será executada, como mencionado em Apocalipse 20, versos 12 a 15. Paulo pregava sobre temperança, sobre justiça e sobre juízo que haveria de vir. Essa verdade é para nossa geração. A hora do juízo de Deus já soou. O texto também fala: adorai o Criador. Ou seja, não adoremos ídolos, dinheiro, prazer, ciências da humanidade, mas devemos adorar o grande Criador, que por seu imenso poder e palavra fez todas as coisas. Esse anúncio de juízo é um chamado para adorar o Criador. Esse apelo para uma reforma na adoração a Deus está baseado nos termos do 4º mandamento. Ele cita as mesmas palavras do mandamento. Tem muita semelhança com o 4º mandamento. É um apelo para adorar o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que lá no 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou, como está mencionado lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 11. Ao mesmo tempo em que a besta e a sua imagem estão reclamando culto por parte das nações, Deus convida os homens a adorar aquele que fez o céu e a terra. Uma vez que o registro bíblico da criação está sendo negado por tantos, e uma vez que o sábado de Deus, um sinal do seu poder criador, foi posto de lado pela humanidade em geral, é de vital importância que todas as pessoas, em todas as partes, sejam chamadas para adorar o verdadeiro Deus e, assim fazendo, aceitem o sinal do seu poder criador, que é o sábado do 4º mandamento. Veja o que diz esta citação de um compêndio teológico. O haver Deus abençoado e santificado o dia significou sua separação dentre os dias comuns para fim religioso, para que fosse um perpétuo memorial ou sinal de todos os que o observassem estariam se mostrando adoradores daquele Deus que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No livro O Grande Conflito, páginas 436 e 437, está escrito o seguinte: a importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós, as suas criaturas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o 4º mandamento. Então, resumindo essa primeira mensagem angélica, ela atinge cada nação, cada raça, língua e povo. Ela chama o homem para temer, adorar e glorificar a Deus. Ela anuncia a hora do juízo e ela chama o povo para adorar o Criador. Verso 8
vemos aí a segunda mensagem angélica. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O texto diz que essa grande Babilônia caiu. Os cristãos, assim como os antigos edificadores da Torre de Babel, abandonaram o evangelho eterno para seguirem sua própria diversão, com a teoria da evolução, substituindo o relato bíblico da criação. Está sendo proclamada hoje não só nos centros de saber, mas mesmo nos púlpitos, esse evolucionismo, dando a beber aí, como diz o texto, as nações do cálice da sua ira. Esse vinho aí da sua prostituição, mencionado no texto, quer dizer que o vinho, apesar de bom ao paladar, ele embriaga, ele priva as pessoas da capacidade de raciocinar. Então, quando no texto fala do vinho da sua prostituição, se refere às suas falsas doutrinas, que fazem o mesmo efeito, tornam as pessoas sem capacidade de raciocinar. Bebem o vinho da confusão e não conseguem ver as verdades de Deus. Deus nos adverte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E alguém pode dizer: mas eu não compreendo, eu guardo o domingo. Essa pessoa não pode compreender porque ela está embriagada com as falsas doutrinas desta igreja. Aí nós vemos a primeira das 6 vezes em que a palavra Babilônia aparece no Apocalipse. Então, a palavra Babilônia aparece 6 vezes, e essa aí é a primeira. Como nós já vimos anteriormente, o número 6 é preeminente no misterioso culto da antiga Babilônia. A palavra Babilônia, ou Babel, quer dizer confusão. Ela teve sua origem com a cidade e a torre que o povo tentou construir, a Torre de Babel. Foi lá que as línguas do mundo foram confundidas. É um símbolo adequado para as igrejas populares e seculares, com doutrinas confusas, contraditórias. 2 antigas cidades, Jerusalém e Babilônia, são postas no Apocalipse em contraste, e também em toda a Bíblia. Babel significa confusão e centro do governo terrestre de Satanás. E Salém significa paz, Jerusalém, centro do reino terrestre de Deus. Apocalipse 12 fala sobre a mãe verdadeira, a igreja pura. Já a Babilônia também é uma mãe, mas ela é chamada de mãe das meretrizes. Para ser mãe de meretriz, ela tem que ter filhas, que também são meretrizes. Interessante que no credo do Papa Pio IV, nós lemos: reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como mãe e soberana de todas as igrejas. Olha só que interessante. Veja, ela é um poder perseguidor, porque ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Como podemos ler em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 6. Essas doutrinas da antiga Babilônia são reavivadas agora por Roma. Uma comparação cuidadosa atual da antiga e da moderna Babilônia mostra que uma é cópia da outra, e é fácil estabelecer a conexão histórica através do paganismo da Roma política. Primeiro, ela reclama um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, exatamente como fazia a antiga Babilônia. Segundo, ela nega que Jesus tenha habitado na mesma carne que o ser humano caído. Através do dogma da Imaculada Conceição, da Virgem Maria, ela nega que Deus em Cristo tenha habitado na mesma carne que o ser humano caído, exatamente como fazia a antiga Babilônia. Terceiro, ela reclama jurisdição espiritual e submissão. Ela reclama jurisdição espiritual universal e exige submissão sob pena de sofrer dores e castigos, exatamente como fazia a antiga Babilônia, como relatado em Daniel 3. E quarto, ela repudia a verdade básica evangélica da justificação pela fé e se baseia em suas obras, exatamente como fazia a antiga Babilônia. O texto diz que essas nações se embebedaram com o seu vinho. A Babilônia mística tem um cálice de ouro na mão, como nós veremos lá em Apocalipse 17, no verso 4. A antiga Babilônia foi comparada a um copo de ouro, como podemos ver em Jeremias, no capítulo 51, verso 7.
Em 1825, por ocasião do jubileu, o Papa Leão XII cunhou uma medalha onde de um lado estava a sua própria imagem e do outro a imagem da Igreja de Roma, simbolizada por uma mulher segurando uma cruz na sua mão esquerda e um cálice na direita. Uma inscrição em volta dela dizia: Sedes super universum, ou seja, o universo inteiro é seu trono. Multidões têm bebido do vinho das suas falsas doutrinas, quando as igrejas professas protestantes repudiam o princípio fundamental do protestantismo, colocando de lado a autoridade da Bíblia e aceitando a tradição. A especulação e as leis feitas por homens, elas acabam adotando os princípios da Babilônia moderna e podem ser consideradas como filhas de Babilônia, escolhendo deliberadamente beber do seu cálice. Ou seja, ela se diz protestante, mas obedece aos mesmos dogmas dessa igreja. Veja o que diz a Igreja Católica a respeito da Bíblia e da tradição. Embora estas duas vertentes, se referindo à Bíblia e à tradição, no que tange à sua origem divina, sejam igualmente sagradas e ambas plenas de verdades reveladas, mesmo assim, as duas, a tradição é mais clara e segura. Isso contradiz a Bíblia, que nos alerta lá em Marcos, capítulo 7, versos 8, 9 e 13. Vós deixais os mandamentos de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Olha só que interessante, como Deus é claro em alertar a humanidade a respeito dos erros dessa igreja apóstata. Colossenses 2,8 diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, aí eles estão claramente contradizendo a Escritura. Em 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O texto também fala sobre a ira, sua ira. Como os antigos babilônios, enfurecidos pelos seus ídolos, como mencionado lá em Jeremias 50, verso 38, também no capítulo 51, verso 7, eles desafiaram a Deus e foram derrotados, como podemos ver em Daniel 5. Assim encontrará também a moderna Babilônia a sua condenação. A antiga Babilônia podia ter sido curada, mas recusou a verdade, como é mencionado lá em Jeremias 51, 9. Como a cidade antiga, a moderna Babilônia também está rejeitando o conselho divino. Havendo desprezado a palavra de Deus, ela se tornou, na realidade, como diz Apocalipse 18, verso 2, morada de demônios e coito de todo espírito imundo. Mas nós veremos isso mais adiante. Cada doutrina falsa encontrada na antiga Babilônia, espiritismo, adoração do sol, astrologia e outros ensinamentos mais, com todos os males que as acompanham, pode ser encontrada na moderna Babilônia. Visto que ela está condenada, Deus está chamando o seu povo para que se separe dela. Apocalipse 18, verso 2 diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Em 2 Coríntios 6, 17 diz: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Nos versos 9 e 10, nós encontramos a terceira mensagem angélica. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Relembrando que nós já estudamos, receber o sinal na mão é guardar o domingo mesmo sem crer na doutrina.
por covardia, por medo, perseguição e da fome. E receber o sinal na testa é guardar o domingo, mesmo sabendo que está em oposição à lei de Deus, depois de ter sido avisado. O terceiro anjo alerta contra a adoração da besta, alerta contra receber o sinal da besta. No final das horas da crise, a marca do Papa da guarda do domingo será imposta pela lei civil. E esse anjo também alerta acerca da ira de Deus sobre aqueles que não ouvirem o seu aviso.